Então, a gente vai abordar os tipos de doenças, né? E existem duas vias para o adoecimento. Existe uma via chamada exógena, que é de fora para dentro, e existe uma outra via denominada endógena, que é de dentro para fora. Então, vamos sobre as questões exógenas, né, de fora para dentro. Bem, como era de se supor, nas questões exógenas, as causas são fatores externos que lesam a nossa organização biológica. Então, qualquer condição inadequada a que nos expomos para a nossa subsistência, seja uma alimentação inadequada em qualidade e em quantidade, seja o consumo de produtos tóxicos, hábitos higiênicos precários, sedentarismo e alguns outros, tudo isso, se nós alimentarmos ao longo do tempo, em algum momento isso vai lesar a nossa estrutura biológica e vai gerar doenças. Então a gente começa a perceber que não é só aquela questão psicossomática que a gente tanto aborda e que a gente vai abordar ainda hoje. A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões externas, senão a gente vai adoecer de forma precoce, mesmo que tenhamos uma melhora na condição psicossomática. Tanto que nós sabemos, né, que hábitos como o uso de bebidas alcoólicas, né, etílicas, né, ao longo do tempo gera doenças hepáticas, pancreáticas e tantas outras. O hábito do tabagismo, seja o cigarro comum ou seja o uso de outras drogas, vão provocar doenças pulmonares, cardíacas, neurológicas, que vão afetar a parte orgânica, né? Isso para não dizer ao longo do tempo a parte do perispírito, do espírito, que vai comprometer uma próxima encarnação ou o próprio desencarne. E por que não dizer também que muitas de nossas enfermidades são oriundas de acidentes biológicos ocasionados por nós mesmos, né? Desde os desejos inadequados, que a gente mencionou no slide anterior, mas na nossa ignorância ou teimosia no bem viver, quando a gente se expõe, né, de forma inadequada a fatores nocivos, né, como pesticidas, inseticidas em excesso, né, que são usados em nossas lavouras, na agricultura, né, por que não dizer do uso indiscriminado de antibiótico, né, na produção de ovos que são vendidos, né, nas carnes consumidas, nos produtos enlatados, né, com todos aqueles acidulantes, aromatizantes, né? Então, a gente vai se expondo a isso e, ao longo do tempo, a gente paga um preço muito alto, né? Tanto que alguns colegas médicos muitas vezes se perguntam, né, se a incidência ou a prevalência de câncer estaria aumentando, não só pela sobrevida que a humanidade teve, mas também pela exposição excessiva a esses fatores que a gente acabou de mencionar. Então, as doenças exógenas, elas resultam dos desequilíbrios oriundos das nossas escolhas equivocadas na maneira de vivermos. Então, que a gente tenha o cuidado
de toda vez que a gente for se alimentar, a gente ter essa consciência, né? O que nós estaremos colocando dentro de nós, né? Mesmo sabendo que é muito difícil, no momento que nós vivemos, a gente, por mais que a gente tome o cuidado, de nós termos a certeza se aquele produto que a gente está ingerindo, se ele está 100% livre, né, de algum composto não adequado para a nossa saúde. Mas que a gente já comece a ter essa consciência e esse cuidado. Então, esses fatores externos errôneos, eles desequilibram toda a nossa organização biológica, gerando doenças. Isso não é só nos seres humanos, tá? Isso também nos animais e nos vegetais, né? Tanto que a gente vê aí muita doença humana vindo dos animais, né? Por condições, muitas vezes, a que eles são expostos ou alimentados também, ou condições de vivência do mesmo, né? Em ambientes inadequados, com pouca higienização, né? E se não bastasse isso, é sabido hoje que as emanações vibratórias deletérias provenientes da humanidade, elas também nos afetam de alguma forma, o que vão ajudar ou estimular muitas doenças endógenas também, né? Isso tudo é uma consequência da maneira ainda equivocada do que pensamos, do que falamos e de como agimos. E a cada dia a gente vai percebendo uma máxima que a gente aprende na doutrina espírita, de que o acaso não existe, né? Tanto que muitas catástrofes planetárias que estão sendo ditas que irão ocorrer, por mais que nós saibamos que seja para um propósito maior, muitas delas serão uma consequência de atitudes equivocadas nossas ao longo dos séculos para com a natureza. Então, a psicosfera do nosso planeta, ela é formada muito pelas criações mentais nossas. Então, nós temos participação numa psicosfera terrestre não adequada. Então, que a gente procure a cada dia fazer o melhor de nós. Não só nos cuidados para com o meio ambiente, que a gente citou aqui há pouco, mas também na melhoria do que pensamos, do que sentimos e do que emanamos de sentimentos. E em relação às doenças endógenas, do ponto de vista materialista, a doença endógena ela é de difícil explicação, visto que suas causas remontam do espírito. Então, a doença endógena, muitas vezes, ela não é oriunda do meio, e sim de dentro da própria organização psicoenergética da qual nós mesmos nos envolvemos. Isso vai reforçando algo que a gente sempre comenta, desde o início da temática com Fatinha, e mesmo em outras temáticas abordadas na casa, que nós somos os únicos causadores das nossas doenças. Isso a gente viu muito claramente no curso de frequência vibracional, né? Em que a gente abordou a frequência dos sentimentos, a frequência dos sons, das palavras, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente pensa, fala e faz. E como nós somos energia, né? Porque nós somos seres atômicos, né? E todo átomo é energia, então a gente é uma composição de átomos.
o desequilíbrio dessa energia, obviamente, vai provocar a doença, assim como a busca do equilíbrio energético vai gerar saúde. Então, a quase totalidade de nossas doenças físicas, ela remonta do nosso corpo espiritual, tá? Infelizmente, isso ainda escapa muito da nossa compreensão, e principalmente da medicina convencional, né, que é uma medicina muito cartesiana, muito newtoniana, e por que não dizer muito materialista. Mas as doenças endógenas, por si só, elas não se explicam, né? Por isso que a gente comentou em uma das aulas, principalmente nos pacientes portadores de doenças autoimunes, que muitas vezes, quando eles se desequilibram emocionalmente, há uma agravação da doença que aquele paciente portador da doença autoimune, ela ocorra. E vice-versa. Às vezes, quando ele está passando por um momento emocionalmente muito estável, a doença praticamente se estabiliza e ele fica assintomático por muito tempo. Entretanto, a gente sabe que a medicina materialista, né, pelas questões biomolecular e genética, ela julga encontrar a etiologia das doenças atuais. Por sua vez, essa etiologia ela é aparente. Porque o que gerou as alterações biomoleculares ou genéticas? Vamos pegar o exemplo da serotonina, né? Alguns estudos têm mostrado que a falta de serotonina no corpo é responsável por depressões profundas, aumento do peso corporal, intensas dores de cabeça, entre outras coisas. Mas será que essa molécula ela é assim tão poderosa para provocar isso tudo? Então, naturalmente, a gente está diante de um raciocínio médico muito materializado e ainda carente de informações que justifiquem a falta de serotonina no organismo de alguns indivíduos. Só que pela compreensão espiritual, a gente vai percebendo que a serotonina, na realidade, não é a real causadora dos problemas citados, mas uma consequência de uma perturbação prévia relacionada a um desequilíbrio espírito-energético específico. Então, o corpo físico, ele não é um amontoado de células ao acaso. Ele é uma construção de uma consciência espiritual que se utiliza da energia do espírito, do perispírito, para confeccioná-lo segundo os seus objetivos. Por isso que existem os corpos sutis, né? Como Fatinha já abordou muito profundamente, e a gente, ao longo do curso, vai abordar de uma forma mais sutil. E quando eu montei essa aula, algum tempo pregresso, embora eu aqui não tenha a fonte, porque eu não encontrei, eu tinha lido algo interessante, falando que a homeopatia tinha capacidade de atuar mais no corpo mental inferior, e os florais de Bach mais no corpo sutil astral. Entretanto, como eu venho aprendendo dentro da homeopatia,
dependendo da potência que você utilizar do medicamento, você pode atuar em corpos sutis mais inferiores, inclusive mais a nível físico, tá? Mas isso mostra, e aqui a ideia é só deixar uma singela citação, de que esses tratamentos, eles visam atuar na vitalidade do organismo, tá? Independente da potência que você estiver utilizando do medicamento, e independente do corpo sutil aonde ele tiver uma atuação mais significativa. E nós não podemos esquecer de que a gente ainda vive num planeta da terceira dimensão. Por mais que tenha alguns médiuns, né, já citando que nós estamos caminhando para a quinta dimensão, e isso é o esperado, mas nós ainda vivemos num planeta da terceira dimensão. Então, o nosso quaternário inferior, que são os corpos físico, etérico, astral e mental inferior, eles estão muito relacionados ainda à nossa personalidade e ao nosso ego, que precisam ser trabalhados, né? Como dizem alguns indianos, nós não temos que matar o nosso ego, nós temos que trabalhar o nosso ego. Assim como a nossa personalidade, e isso tudo está relacionado às nossas emoções, né? Como que nós lidamos perante os obstáculos da vida com as nossas emoções. Porque, na realidade, é isso que nos adoece ou que nos dá saúde. Então, esses corpos do quaternário inferior, eles são transitórios e eles são passíveis de aperfeiçoamento. Tudo depende de nós, do nosso esforço diário. E é por isso que nós estamos encarnados, né? Então, nós estamos nessa condição, com esses 7 corpos sutis aqui no planeta Terra, para resgatar, eu não diria nem nossos débitos pretéritos, é para nos resgatar, para nós consertarmos os nossos sentimentos. E a gente só vai consertar o nosso sentimento quando a gente expandir a nossa consciência, que nós somos muito mais do que simplesmente esse corpo físico, de que nós estamos aqui no planeta Terra muito mais do que para adquirir somente conhecimento intelectual ou bens materiais. O propósito é maior, né? O propósito é nos resgatarmos, o propósito é melhorar sentimentos equivocados que nós ainda alimentamos, carregamos e que tanto nos fazem mal. Então, são esses 4 corpos inferiores que permitem a nossa jornada evolutiva, seja aqui, ou por que não dizer, em outros planetas que tenham condições similares ao planeta Terra. Então, são nesses 4 corpos inferiores que estão registradas as nossas imperfeições. E será corrigindo-as que nós teremos a possibilidade de uma ascensão futura. Então, a gente vai percebendo que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Por quê? Porque para que a gente possa ascender moradas mais celestiais e mais felizes, em muitas delas, esses 4 corpos não podem existir mais. Por isso que tem alguns livros, que eu recomendo que depois, caso alguém tenha interesse, que explicam sobre essa segunda morte, que é quando o espírito ele atingiu um nível de evolução tal que ele não mais precisa desses 4 corpos inferiores que a gente citou. E aí ele ascende moradas
muito mais evoluídas. Então, só quem tem esses 4 corpos, como nós, já demonstra que nós temos que ter humildade de reconhecer isto e que nós temos muito trabalho a fazer para que a gente possa um dia ter a possibilidade de não mais encarnar necessitando desses corpos para nossa evolução. O caminho nós já sabemos, né, que é o amor. E o mestre a seguir também, que é Jesus, que veio há 2000 anos trazer essa mensagem. Só que a gente ainda é um pouco teimoso, né? E como dizia um grande amigo espírita, eu acho que ainda a gente não compreendeu bem o que é esse amor que Jesus veio nos ensinar. Mas por isso que fica aqui a ideia de deixar essa mensagem. Porque se a gente não refletir, se a gente não pensar em tudo isso que nós falamos, de nada adianta. E que a gente tenha essa compreensão para que a gente não se arrependa ao retornar ao plano espiritual de dizer que não recebeu a mensagem, de que não teve a oportunidade de ter visto algo que começasse a esclarecer essas questões. Então, se aqui estamos, amigos, é para que a gente possa profundamente refletir sobre isso. Então, nós que ainda estamos nessa condição, né, com tantos corpos sutis, que nós possamos trabalhar cada um deles, né, que a gente possa trabalhar o nosso corpo físico com bons hábitos, né, como a gente citou na parte de doenças exógenas, uma alimentação saudável, mais vegetariana, sem consumo de bebidas alcoólicas, praticando uma atividade física, praticando uma meditação para melhorar os nossos sentimentos, melhorar o nosso equilíbrio energético, cultivando bons pensamentos, bons sentimentos para melhorar o nosso corpo astral e também o nosso corpo mental inferior. Então, essa era a mensagem da aula de hoje. Deixo Kênia à vontade para encerrar a gravação. E na próxima semana, a gente vai adentrar especificamente cada um destes corpos e com informações trazidas por um dos nossos queridos mentores, que é Joseph Gleber. Deixa eu encerrar. Então, turma, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha valido a pena. Semana que vem a gente vai se encontrar nesse mesmo horário, tá? Para a gente falar um pouquinho de uma forma simples e que todos possam absorver